Olá, eu sou o Luiz Felipe Falcão, doutorando do PPG com o FJF e vim hoje apresentar um pouco, do meu projeto de pesquisa, do meu trabalho ao longo desses últimos 3 anos. Sou orientado pelo professor Paulo Roberto Figueira Leal e co-orientado pela professora Ilusca Coutinho. E o meu trabalho, minha pesquisa, ela é voltada para o telejornalismo, as políticas públicas e também as narrativas, do jornalismo sobre si mesmo. Eu preparei uma apresentação que eu vou exibir agora para vocês, vou compartilhar a tela, e o meu trabalho ele se propõe exatamente a falar sobre a questão do telejornalismo, como o próprio título diz, políticas públicas e mobilização social a partir das narrativas feitas por 3 telejornais, a ideia é acompanhar os 6 primeiros meses de 2019 da cobertura do Jornal Nacional da Rede Globo, do Repórter Brasil, da TV Brasil e também do Jornal da Record, na perspectiva de investigar quais imagens públicas que a mídia televisiva brasileira constrói de si mesma ao falar sobre o seu papel, e ao falar sobre seu papel acaba por revelar traços da sua autopercepção identitária. Então, ao cobrir o governo, ao cobrir as demandas por políticas públicas, ao cobrir as questões ligadas ao governo Jair Bolsonaro, o que a mídia diz de si mesmo? Então, para muito além de tentar entender quem é a favor, contrário, indiferente, quais são as linhas editoriais que cada um desses canais tem em relação à cobertura do governo, qual é o traço comum de identidade que diz sobre o que é fazer jornalismo. Então, nosso objetivo é investigar essas reportagens desses 3 telejornais para entender qual a narrativa, o que está por debaixo, assim, a camada que está inferior ainda, mais subterrânea no sentido dessa narrativa que muitas vezes é construída de uma maneira que as próprias emissoras, os próprios canais ainda não tenham elaborado de uma forma bastante sistemática. Então, essa é a nossa ideia, inclusive no sentido de que nós consigamos entender o papel do jornalismo contemporâneo. Isso, ao olhar para esses objetivos, entender como a televisão vem se entendendo, o telejornalismo vem se entendendo, a gente é capaz de repensar a profissão, a ontologia dos telejornalistas, inclusive o ensino de telejornalismo na graduação. Então, entre os objetivos estão estudar os 3 telejornais, observar as narrativas que envolvem o executivo em função do que a gente vive, tensionamentos, questões políticas, identificar os momentos em que os veículos intensificam e assumam posicionamentos e construir, conhecer as narrativas construídas no interior da sociedade. A gente acredita que, para além desse contato e dessa aproximação e distanciamento editorial, existe aí um discurso, uma narrativa comum do papel do telejornalismo, e aí a gente vai observar quais pautas trazem silenciamentos, relevos, tensionamentos e críticas ao governo para poder identificar esse papel, levando em consideração que a cobertura do governo é um expoente contemporâneo desses tensionamentos. A gente usa a metodologia da análise da materialidade audiovisual na busca por compreender o audiovisual como uma inteireza. A gente não pode dividir imagem, edição, texto, e descontextualizá-lo, inclusive, da forma como recebemos e experienciamos o audiovisual. Então, a metodologia proposta pela professora Ilusca Coutinho, ela vai dar conta de que a gente olhe o audiovisual enquanto uma experiência, produções de sentido a partir dessa materialidade. Entre os capítulos, a gente tem a TV, a sua centralidade e a mobilização social,
Os imaginários e o poder transformador de todos esses imaginários é um outro momento. Para falarmos de uma sociedade mediatizada, do poder simbólico e das representações sociais, atores políticos, mídia e espetáculo. O sumário preliminar traz um pouco da amarração desses conceitos, né, desses espaços, e, por fim, eu trago aqui a ficha de análise, né, que é proposta pela a metodologia adotada, que vai tratar de alguns temas. Cada um dos vídeos, das reportagens analisadas vai ser submetida a essa ficha de análise e, ao final do trabalho, respondida todas essas perguntas, todos esses 6 eixos, a gente vai poder chegar, né, à conclusão e ao apontamento que o nosso trabalho se propõe a fazer no sentido dessa investigação. Eu gostaria de agradecer muitíssimo pela oportunidade de, né, trazer essa reflexão para cada um e cada uma de vocês e dizer que estou disponível para dúvidas, esclarecimentos e a conversa que for necessária. Muito obrigado.